pensamento teórico nunca foi, nem jamais poderá ser neutro. Cada pensador é movido por uma força religiosa ao tentar definir a realidade e explicitar a sua cosmovisão. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Nesse vídeo falarei sobre as raízes da cultura ocidental, as opções pagã, secular e cristã do filósofo, jurista e teólogo reformado holandês Herman Doide. Esse livro é um livro de leitura bastante difícil. Eu demorei praticamente 4 ou 5 meses para concluir essa leitura, porque realmente é uma leitura bastante densa. Não é um livro muito grande, é um livro de 250 páginas, publicado pela editora Cultura Cristã. Esse livro é um compilado de 58 artigos escritos por Doide entre 1945 e 1948, que foram publicados originalmente em um semanário holandês chamado Nova Holanda. É um livro para eruditos, né? Ele era professor da Universidade Livre de Amsterdã, era também membro da Academia Holandesa de Ciências e também da Sociedade Holandesa de Filosofia do Direito. Aqui ele vai mostrar que a igreja, para ter relevância no contexto atual, ela deve primeiramente conhecer as raízes religiosas que formaram, no nosso contexto, a cultura ocidental. Veja aqui o que ele fala sobre a igreja, o papel da igreja na atualidade. Infelizmente, a falta de reflexão crítica acerca dos fundamentos religiosos do desenvolvimento cultural é uma das causas mais profundas do distanciamento que ocorre entre os diferentes movimentos espirituais que se confrontam no nosso contexto cultural. É essencial para o bem-estar da cultura contemporânea que as raízes religiosas das diversas correntes sejam reveladas e exploradas. Então a igreja, no caso aqui ele está falando para o contexto ali da primeira metade do século XX, a igreja ela deve estar ciente das raízes, dos que ele chama de motivos, os motivos básicos religiosos que fizeram com que a cultura ocidental fosse o que é. É necessário que a igreja esteja ciente disso. E ele elenca 4 motivos básicos formadores da cultura ocidental. 4 motivos religiosos têm controlado o desenvolvimento da cultura ocidental. Devemos ater-nos a cada um deles sucessivamente, pois não é possível penetrar no núcleo das questões atuais sobre a antítese antes de sabermos que forças religiosas agiram na nossa cultura e antes de entendermos de que maneira essas forças se tornaram centrais para a resolução dos problemas práticos da vida. Doide ele vai elencar 4 motivos básicos para a formação da cultura ocidental. O primeiro motivo básico é o motivo básico forma e matéria da antiguidade grega. Ele vai explicar que na Grécia Antiga a religião, né, as divindades, elas não eram personificadas, eram fluxos vitais da natureza. Era a mãe natureza que concedia vida para o povo, digamos assim. E depois, já numa evolução cultural, já com as cidades-estados, surge o motivo da forma. Então, antes era o motivo natureza, depois motivo forma, já com a personificação dos deuses, o Monte Olimpo, a questão dos heróis, e aí há uma antítese. O Doide vai explicar que sempre os motivos básicos é a antítese entre 2 coisas, para se formar uma síntese. É a dialética, digamos assim. E nós temos então o primeiro motivo básico, forma e matéria, aliada a outro motivo, que vem a posterior, com o Império Romano, que é o motivo básico do poder. Já no Império Romano, esse motivo forma-natureza tem contato com motivos básicos vindo do Oriente, que são motivos básicos da divindade dos monarcas. E aí nós temos a adoração dos imperadores romanos. Ele também explica que a partir desse motivo, forma,
matéria, matéria e forma, que nós vamos ter lá no cristianismo a divisão entre alma e corpo. Falar em cristianismo, esse é o segundo motivo básico da formação cultural ocidental, que ele chama de motivo básico da religião cristã: criação, queda e redenção, por meio de Jesus Cristo em comunhão com o Espírito Santo. E ele vai fazer aqui algumas críticas também à tentativa da igreja de fazer uma síntese do motivo básico cristão com o motivo básico grego, da forma e matéria. E ele vai mostrar que jamais é possível se ter essa síntese, porque esses motivos básicos pagãos, eles não compreendem a realidade do pecado. Por quê? Porque o ser humano, para poder entender a realidade do pecado, primeiramente ele tem que se autoconhecer. E ele só tem esse autoconhecimento se for através da palavra revelada, no caso, a Bíblia Sagrada. O terceiro motivo, ele chama de motivo básico católico romano da natureza e graça. Esse motivo, segundo ele, procura combinar os dois motivos anteriores. E aqui, na Idade Média, por exemplo, que a Igreja Católica ela vai querer abarcar todas as esferas da vida cotidiana, não só a espiritual, como também a material, a natural, a humana. E aí nós vamos ter o Papa não só como sacerdote de Cristo aqui na Terra, segundo eles, como também monarca. E o Hermann Dodge vai criticar essa visão também e vai defender a sua lei das esferas. Na realidade não é dele. Ele desenvolve a lei das esferas, soberania das esferas, mas essa soberania das esferas já tinha sido falado muito antes dele, principalmente por Abraham Kuyper, também holandês, lá no século XIX, falou muito sobre isso, que a sociedade é formada por esferas, esferas independentes, autônomas, e todas essas têm um propósito divino, e todas essas estão submetidas à autoridade de Deus. Nesse terceiro motivo básico, a Igreja Católica não entendia assim. Entendia que todas as esferas estavam submissas, deveriam ser submetidas à Igreja. No quarto e último motivo básico, ele chama de motivo básico moderno e humanista de natureza e liberdade, por meio do qual se procura conduzir todos os motivos anteriores a uma síntese religiosa concentrada no valor da personalidade humana. E é aqui que o bicho pega principalmente. Nesse quarto motivo básico, o Hermann Dodge vai destilar toda a sua erudição, todo o seu conhecimento como filósofo, vai falar de Kant, de Rousseau, Voltaire, de outros Hegel, de outros filósofos, para mostrar esse motivo básico, esse quarto motivo básico, que ele começa ali na Renascença, principalmente, um pouquinho depois, com a revolução da mecânica clássica, a revolução newtoniana, onde a ciência ela é elevada como a verdade absoluta. Tudo para ser verdade deveria ser então validado pelo método científico. Temos aí o cientificismo. Mas se tudo tem que ser validado pelo método científico, pela mecânica, então o próprio pensamento deveria também ser validado pela ciência. Então nós temos aqui uma tensão entre a natureza, o mecanicismo e a liberdade humana. E aí realmente ele vai entrar em termos bem complicados. É necessário que o leitor do livro já tenha alguma experiência, alguma maturidade nesse tipo de leitura, porque não é fácil. É um livro que em alguns momentos eu tive que parar, ainda bem que ele tem um glossário aqui no final, com algumas páginas, com alguns termos como historicismo, cientificismo, dialética, antítese, síntese. É interessante dar uma olhadinha aqui no glossário, porque realmente não é uma leitura fácil. Falando assim de maneira bem rápida, esses quatro motivos básicos, até parece que é algo simples, mas Dodge ele vai detalhar, vai explanar de maneira bem minuciosa cada um desses motivos. A única coisa que eu achei um pouco complicada nesse livro é porque, como é uma compilação de 58 artigos, escritos ao longo de 3 anos, às vezes você percebe que há repetições em alguns temas. Por mais que o tradutor, aliás, tradutor não, aquele que organizou os textos tenha tido cuidado para que seguíssemos uma sequência lógica, você percebe, às vezes, alguns hiatos. Você percebe que não é uma leitura linear. Tirando isso, foi um bom trabalho de compilação. Então esse é o livro de hoje.
Um livro profundo, um livro denso. Hermann Doide, eu já tinha ouvido falar que a leitura dele não é fácil, é um livro para ser degustado aos poucos, e é um livro também que requer, como eu já disse, uma certa experiência, um certo conhecimento filosófico e teológico, principalmente filosófico. Mas eu acredito, para aqueles que querem se aprofundar no conhecimento das raízes do Ocidente, da cultura ocidental, é uma leitura indispensável. Inclusive, a ABC2, que é a Associação Brasileira de Crítica nas Ciências, em 2019 estava com um curso a respeito de Hermann Doide, através desse livro, se eu não me engano. Hermann Doide ele não é muito conhecido no Brasil. Um dos seus discípulos, o Francis Schaeffer, que é um dos responsáveis por popularizar o seu pensamento, é bem mais conhecido do que ele. E Abraham Kuyper, que é um pouquinho antes dele também, é mais conhecido. Mas eu estou percebendo algumas pessoas procurando conhecer cada vez mais Hermann Doide, um grande pensador, filósofo cristão e que realmente merece ser lido com mais cuidado. Ele tem muito a dizer para a igreja do século XXI. Beleza? Então agradeço se você tiver assistido até aqui a esse vídeo, aconselho o livro. Se tiver gostado, peço que você se inscreva no canal, nos ajuda bastante. Dê um like aí no vídeo e aguardo você nos próximos vídeos. Vamos ler, porque ler é preciso.